Eu fico... Bom, uma alegria também falar depois de todo mundo, que já tem um monte de conteúdo, eu posso só tentar fazer um arremate. Tem uma coisa que eu sempre escuto, né? O Brasil é o país mais desigual do mundo, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, é um dos mais desiguais. E eu acho que essa ideia, de certa forma, nos gera uma certa impotência, que é o mais desigual, a gente não consegue mudar. Então, eu pensei em organizar a minha fala, que esses 15 minutos, vou tentar cumprir aqui os 15 minutos, e com 2 objetivos. O primeiro é mostrar que nós conseguimos, sim, reduzir as desigualdades no Brasil ao longo dos nossos governos. Certo? Então, em 13 anos, que é um tempo muito pequeno, perto dos 500 anos de história, nós conseguimos não acabar com a desigualdade no Brasil, ao contrário, acho que a gente tinha que ter feito muito mais, acho que a gente tem ainda que fazer muito mais, mas que foi possível reduzir a desigualdade, nós fizemos isso. E o segundo é usar esses elementos que mostram essa redução de desigualdade para poder projetar que é possível transformar esse país. Né? E que a gente possa sair dessa situação só de denúncia, mas mostrar que a gente tem capacidade, que a gente tem potencial, que nós podemos mudar o Brasil. Então, primeira coisa que eu queria mostrar é a desigualdade. Primeira coisa, é verdade que renda não é suficiente para tratar de desigualdade. A gente tem que tratar muito mais do que... Mas renda é um dos elementos. Vamos olhar para a renda, certo? Como um dos elementos. Ao longo dos nossos 13 anos de governo, a renda da população brasileira aumentou acima da inflação para todo mundo, certo? Então, aumentou 38% acima da inflação. Né? Para os ricos, também aumentou. Aumentou aí 23%. Para os setores médios, aumentou muito mais do que a renda dos 20% mais ricos. Vamos olhar agora o que aconteceu com os 20% mais pobres. Aumentou 84%. Aumentou 4 vezes mais rápido do que para os mais ricos. É lógico que não é suficiente. Temos que falar de riqueza? Temos. Temos que fazer reforma tributária? Temos, não só para instituir justiça fiscal, não só para garantir redistribuição de renda, mas principalmente também para garantir os fundos que vão permitir que a gente possa implementar a redução de desigualdade nos outros aspectos, garantir saúde, garantir educação, garantir acesso à informação. Então, nós precisamos, sim, fazer reforma tributária. Eu acho que foi uma das grandes dificuldades. Aquilo que a gente tentou fazer, porque nós não fizemos a reforma tributária. O pouco que nós tentamos fazer não passou. Né? As poucas coisas que a gente tentou implementar, sequer passou. Então, a gente, temos que mudar, temos. Né? Mas a vida é dura, temos que olhar também para esse esforço de transformação no país. Como eu não tenho muito tempo para falar, eu vou pegar somente 2 aspectos e tentar olhar o que aconteceu com os brasileiros ao longo dos nossos 13 anos de governo, olhando 2 aspectos: educação e água, certo? Como um elemento aí de infraestrutura. Isso é importante por quê? Porque existe um discurso no Brasil hoje, e parte da esquerda acaba assimilando esse discurso de que o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma só conseguiu melhorar um pouco a renda. E foi a inclusão pelo consumo. O povo fala, não, o Lula fez a inclusão pelo consumo. Não mudou estruturalmente a sociedade brasileira. Eu quero defender que isso é mentira, que nós não podemos ficar reproduzindo isso, nós não podemos ficar repetindo isso. Isso é um discurso da direita e parte do nosso povo começou agora a dizer, foi só o consumo, foi só o consumo. Como agora a pobreza começou a aumentar, então, tudo aquilo que a gente fez não valeu de nada. Não é verdade. Tem mudanças estruturais fundamentais, eu queria mostrar algumas delas. Então, primeira, educação. Ninguém discorda de que a educação é estrutural, certo? A renda é superficial, mas a educação é estrutural. Grande consenso. Tem esse indicador, vários, tá? Eu escolhi esse porque eu acho que é um indicador muito importante, que é os jovens de 15 a 17 anos, presidente, jovens de 15 a 17 anos que estão frequentando a escola na idade certa. Ou seja, esse menino, para ele estar no ensino médio, né, na idade certa, entre 15 e 17 anos, ele tem que ter conseguido avançar, né, a idade mercadante dos nossos ministros, ao longo
do ensino básico, do ensino fundamental, para chegar no ensino médio na idade certa. Vamos ver o que aconteceu com o total da população brasileira de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio. Quando a gente começou nosso governo, presidente, nós tínhamos 40% dos jovens no Brasil, nessa idade, no ensino médio, na idade certa. Passou para quase 58%, é um aumento de 40%. É um aumento muito importante. Só que olhar o total, às vezes, esconde a desigualdade, né? Esconde o que aconteceu, na verdade, também com a alteração da desigualdade. Então, vamos olhar o que aconteceu com os 20% mais pobres entre os brasileiros de 15 a 17 anos. Eram 16%, passou para 43%. Agora, vamos olhar os mais pobres dos pobres. Os 5% mais pobres no Brasil. O Brasil levou 500 anos para ter um jovem em cada 10, que é o dos mais pobres, somente um dos mais pobres estava na escola quando começou o nosso governo. Terminou nosso governo com quase 40%, multiplicou por 4. Então, quando a gente começou o governo, somente um dos meninos jovens, meninos e meninas, dos nossos jovens, conseguia estar no ensino médio na idade certa. Passou para 40%. É muito pouco, presidente, mas foram 13 anos. O que eu acho que é importante a gente ver? Vocês conseguem enxergar essas duas curvas lá, do total da população e esses mais pobres, se encontrando um dia e se encontrando muito rapidamente? Eram 30 pontos percentuais que separavam os mais pobres do total da população. Não vamos nem falar dos mais ricos, que aí, né, é lá, os mais ricos estão lá no espaço sideral, né? Caiu para 18, 19. Essas curvas podem se encontrar. Esse foi o nosso esforço. Quando a gente olha esse mesmo indicador, que também é um indicador estrutural, entre os negros e brancos, é um choque. Olha só. Olha, isso é a cara da desigualdade. Olha só. A população brasileira, 54% da população brasileira se declara negra. Olha só. Olha a cara da desigualdade. Em 2002, no final de 2002, portanto, logo que começa o nosso governo, você tinha 2,7 milhões de jovens de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio na idade certa. Somente 1,5 milhão de negros. Termina o nosso governo? Essa é a redução da desigualdade. É pouco, é pouco. Só que, do ponto de vista, é pouco por quê? Porque a gente tinha que ter muito mais jovens, brancos e negros. Por quê? Porque continuam muito abaixo do que a gente gostaria. Mas nós conseguimos reestabelecer um equilíbrio. Por quê? Porque os nossos... Como que esses meninos chegaram aqui? Não foi somente porque nós melhoramos, é também porque nós melhoramos o financiamento do ensino médio, nós viabilizamos que o governo federal passasse a financiar, nós aumentamos a escola, mas não foi só por causa disso. O pai desses meninos melhorou o salário, porque o salário mínimo aumentou, tinha emprego, porque os pais melhoraram, esse menino não precisou estar no trabalho infantil, essas famílias receberam Bolsa Família, esse menino estava na escola porque o Bolsa Família exigia, certo? Tinha transporte escolar, né, o caminho na escola, tinha merenda escolar de qualidade, tudo isso concorreu, tudo isso garantiu que a gente conseguisse alterar essa trajetória de forma tão rápida. Nós estamos falando em 13 anos, gente. Nós estamos falando em 13 anos em conseguir uma alteração tão importante. Então, olhando aí, né? Então, esse aumento, que é um aumento extraordinário, né, no ensino médio, que é um indicador importante. Por quê? Porque esses jovens saem daqui e melhoram também a possibilidade de chegar no ensino superior. A gente vai ver que no ensino superior nós ainda estamos muito longe de estabelecer aquela igualdade entre negros e brancos. Mas olha só, isso aqui, esse novo indicador, são jovens de 18 a 24 anos que estão no ensino superior. Lá em 2002, olha o que é a desigualdade. 1,8 milhão de brancos e 440 mil negros na universidade, né, no ensino superior, em 2002. Aumentou para todo mundo. E aumentou por quê? Porque aumentou o número de universidades, porque as universidades foram para o interior, mas aumentou muito mais
para os negros. Só tem um jeito de aumentar mais ainda. Primeiro, é continuar investindo. Segundo, esses meninos conseguirem chegar na idade certa, conseguir avançar no ensino básico, no ensino médio, né? E a gente continuar. É lei de cotas? É também. Mas é esse menino poder estudar, ter renda para estudar, os pais liberarem esse menino para estudar, né? Então, eu acho que essa alteração é uma alteração extraordinária.